E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês, em 7 hábitos, como que eu aguentava estudar 12 horas por dia antes de ser aprovado na medicina da USP. Mas Lambert, eu nem tenho 12 horas por dia pra estudar. Se você tem outra atividade além de estudar e não tem tanto tempo assim pra estudar por dia, logo depois desse vídeo eu vou fazer mais um vídeo de como estudar sem tempo, mas eu ainda acho que esses hábitos podem te ajudar para um dia de final de semana, um dia que você tiver mais tempo, ou para ser mais produtivo mesmo quando você tiver pouco tempo. O primeiro hábito é, assim que eu ia estudar, eu pegava um papel e anotava qual que era a minha missão para aquele dia. Eu colocava em alguns tópicos minhas metas diárias. Por exemplo, eu preciso ler tantas páginas desse livro, preciso fazer 30 exercícios dessa matéria, desse tópico, preciso assistir 2 videoaulas de tal assunto, e fazia assim. Qual que é o meu plano para o dia de hoje? E isso vai te ajudar de 2 formas durante o dia. Primeiro, que você vê uma missão para aquele dia. Você sente uma vontade maior de estudar, porque você enxerga que não está estudando à toa. Você tem um objetivo a cumprir naquele dia. Em segundo lugar, como você coloca vários tópicos, você sente que está evoluindo durante o dia. Não parece que você está fazendo a mesma coisa sempre. Você parece que você está dando um passo por vez e melhorando aos poucos. E fazer essa lista em si já é parte do estudo, porque você tem que refletir a respeito do que é importante para você, do que você não pode deixar de fazer naquele dia de qualquer forma. Você pode colocar lá atividades opcionais se você tiver mais tempo ou menos tempo. Então não deixa de ser uma atividade de metacognição. Você está pensando sobre o que é importante ou não. E esse é o momento que você pega o cronograma e dá uma olhada no que você vai fazer naquele dia. Você vê se é um bloco obrigatório, se é um bloco flexível. E aproveita e já dá uma pensada no que você tem feito antes, no que você pode fazer melhor no dia de hoje. Que coisa que te atrapalhou antes, que agora você pode mudar um pouco, ou fazer num tempo menor ou num tempo maior, e assim escolher suas prioridades. E sentir que você está melhorando os seus processos, que você se torna cada vez um estudante melhor, também te ajuda a continuar, a ter força para estudar mais. Então a primeira dica é essa. Senta no início do dia, coloca no papel. Qual que é o meu objetivo para o dia de hoje? O que eu quero fazer? Isso vai te ajudar bastante. O segundo hábito que eu tinha, e que quem já segue aquela técnica Pomodoro já meio que faz isso, é faça um monte de pausa durante o estudo. Mas Lambert, o que é essa técnica Pomodoro? Técnica Pomodoro é uma técnica de estudo, mais uma técnica de gerenciamento de tempo do que uma técnica de aprendizado, que você se compromete a fazer blocos de estudo de 25 minutos a 50 minutos mais ou menos, e obrigatoriamente, depois desses blocos, fazer uma pausa de 5 a 10 minutos, e fazer isso durante o dia todo, em vários blocos. E se você está interessado em técnicas de estudo, dá uma olhada no meu vídeo que eu falo de 7 técnicas de estudo, que não são técnicas de gerenciamento de tempo, são técnicas de aprendizado, até para você saber a diferença entre um tipo de técnica e outro. Mas Lambert, você seguia essa técnica Pomodoro? Apesar de eu achar a técnica Pomodoro super boa, e acho que se você não tem técnica nenhuma de gestão de tempo, esse é um ótimo caminho para ir, eu não gostava de seguir a técnica Pomodoro. Eu também fazia um monte de pausa, só que eu não me comprometia com um tempo fixo para cada bloco de estudo. O que eu fazia era como se fosse uma técnica avançada da técnica Pomodoro, que leva em conta muito mais como eu funciono durante o meu dia e como funciona o meu aprendizado e o meu foco. Então o que eu fazia era mais ou menos parecido com a minha estratégia de prova. Eu fazia vários blocos também, fazia várias pausas, mas eu não gostava de fazer bloco fixo. Se eu via que o estudo estava rendendo, que eu estava aprendendo, que eu ainda não estava cansado, eu estendia meu bloco. Então eu não tinha esse tempo, preciso fazer 45 minutos. Então, no geral, meu objetivo era assim, deixa eu começar, quando eu estou com mais energia, quando minha cabeça está melhor, deixa eu tirar da frente, deixa eu eliminar do meu dia a parte mais importante. Então, nos primeiros blocos, eu tendia a fazer um tempo maior que 45 minutos, e conforme o dia ia passando e eu ia cansando, eu ia reduzindo o tempo de bloco. E eu seguia o que o meu corpo e minha mente iam me falando durante o estudo, sem planejar tanto. Então, por exemplo, se eu precisava começar a ler demais a mesma questão, era hora de fazer uma pausa, que não estava rendendo. Se eu lia algo e não entendia nada, hora de fazer uma pausa. Se eu começava a bocejar demais, hora de fazer uma pausa. Se eu sentia que tudo que eu estava estudando nos últimos minutos, eu não estava gravando nada, hora de fazer uma pausa. Então eu fazia várias pausas, como o modelo Pomodoro, só que não tinha esse tempo definido. Se estava funcionando bem, eu continuava. Se não estava funcionando bem, eu parava bem antes. Então meus blocos no começo do dia iam de 1h30, 2 horas. No meio do dia já era 1 hora, 45 minutos, e no final do dia eu não me importava de fazer vários blocos pequenininhos de estudo. 25 minutos eu já paro, 20 minutos eu já paro. E isso me leva ao terceiro hábito,
que é comemore pequenas conquistas. Então, algo que me motivava e que fazia com que eu tivesse mais energia para continuar meu dia é, durante essas pausas, se eu tinha cumprido um item da minha lista que eu considerava importante, da lista da primeira dica, durante a pausa eu ia e me dava um presentinho por ter conseguido atingir aquela meta. Então, assim, eu não comemorava enquanto eu não atingia uma meta, daquelas metas da minha lista diária, mas quando eu atingia, eu me dava ao luxo de fazer uma coisinha a mais, que não tivesse a ver com estudo. E aí essa comemoração pode ser uma série de coisas. Eu gostava, por exemplo, de às vezes dar uma caminhada rápida, de uns 10 minutos. Às vezes eu abria o Instagram, o WhatsApp, trocava umas mensagens que durante o estudo eu não aconselho que você faça, mas durante a pausa, como um presentinho, você pode fazer algo assim. Você pode ir tomar um banho para refrescar a cabeça, você pode comer uma coisa. E aí esse presente, então, pode ser o que a sua criatividade encontrar para você fazer. Eu só não aconselho que você gaste muito tempo fazendo essa comemoração. É uma comemoração rápida. Então, sei lá, de uns 5 a 15 minutos, acho que ainda é viável. E aí acabou a comemoração, você volta para sua lista de metas diárias, pega o item que você quer fazer agora e vai fundo até o final. E aí você até pode fazer pausa durante o próximo item, dependendo do tempo que demorar para ver aquele item, mas só vai comemorar quando você terminar o tópico de novo. E assim você cria uma rotina de trabalho árduo, uma mini comemoração. Isso te dá um gás para estudar mais horas por dia. O meu quarto hábito, e esse é muito importante para você aguentar muito tempo, eu sempre falo nos meus cronogramas, é alterne tipo de atividades. Não se comprometa um dia inteiro, sei lá, você quer tentar estudar 12 horas por dia. Você não vai conseguir ver 12 horas de aula. Você não vai conseguir ficar lendo por 12 horas seguidas. Você vai achar chatíssimo fazer exercício por 12 horas seguidas. Então faz um monte de bloquinho diferente durante o seu dia e fica alternando. Porque quando você está fazendo uma atividade, você está meio que descansando para outra. Então, dando um exemplo, faz 50 minutos de videoaula, para. Faz a pausa, volta, faz 40 minutos de exercício, pausa, volta, faz 30 minutos de leitura. E assim você fica alternando as atividades durante o seu dia. E rende muito mais nessas 3 horas você ter feito 3 atividades diferentes. E aí você volta nas 3 horas seguintes e faz 3 novas atividades do que fazer por 6 horas seguidas a mesma atividade. É muito mais cansativo. E com o tempo você já se treina para quando você acordar e for planejar seu dia, você já coloca na sua listinha numa ordem que faça sentido, bem quebrada, para ficar alternando. E essa é até uma explicação da minha agenda semanal do cronograma. Se você achou muito estranha por ter um monte de atividade e ficar quebrada, esse é o motivo. É para você cansar menos, para você aguentar mais tempo. A minha quinta dica já é um pouco mais difícil durante a pandemia, mas talvez você tenha criatividade para dar um jeito de fazer isso, que é além de alternar as atividades, se você começar a cansar muito, tenta mudar também o ambiente que você está usando para estudar. Então, por exemplo, você ficou no seu quarto estudando 3 horas seguidas e não aguenta mais olhar para o seu computador, para a sua escrivaninha. Faz uma pausa, faz uma celebração por ter terminado um tópico, volta e vai para um exercício de leitura e senta no sofá, por exemplo. Ou se você tem na sua casa ou no seu prédio uma área ao ar livre, vai lá e lê lá. Senta num lugar escondidinho e fica lendo por um tempo. Isso ajuda muito a dar uma arejada. E eu falo que é mais difícil na pandemia porque você não tem tanta opção do que fazer, né? Mas dando exemplo da época antes da pandemia, quando eu estudava assim, eu gostava de ir para a biblioteca. Então eu ia para a biblioteca, estudava um tempo, cansava. Mudava de lugar dentro da biblioteca, ia para um ambiente diferente dentro da biblioteca, cansava, fazia pausa. Durante a pausa eu caminhava para minha casa. Em casa eu ia para o quarto, fazia num outro ambiente. Ficar mudando de ambiente também dá uma regenerada na sua energia. Você consegue levar mais longe seu estudo no mesmo dia. Mas claro que esse hábito tem um monte de restrição de você ter onde ir, principalmente em época de pandemia. Então vamos para minha sexta dica, sexto hábito, que é algo que eu falo em um monte de vídeo, porque é uma das coisas mais menosprezadas que tem, que é tenha alguma atividade que não exige esforço mental, que você consiga relaxar e se der, cuidar do seu corpo. Então você pode fazer um exercício físico, você pode fazer yoga, você pode fazer meditação, você pode fazer alongamento. Tem um monte de opção. E hoje em dia o que mais tem na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, é tutorial de como fazer essas coisas. Então procura ver o que você gosta e dá uma procurada. Como meditar, como fazer alongamento sozinho, como fazer yoga em casa. Tem um monte de opção. E aí você começa a enxergar como fica muito mais simples, usando tudo isso que eu já falei até agora, de você conseguir fazer várias horas por dia. Eu entendo que é extremamente difícil você sentar na escrivaninha e ficar 4 horas seguidas estudando. Mas olha como as coisas são diferentes usando todas essas táticas. Você acorda, faz sua listinha. Aí vai, estuda por 1h30 com videoaula. Aí você pausa. Aí você volta, faz 40 minutos de exercício. Aí você pausa e comemora um pouquinho. Aí você vai e faz 30 minutos de leitura.
Aí você pausa e vai almoçar. Aí você volta e faz alguma atividade de meditação por meia hora. Aí você pausa. Aí você volta para ver videoaula de um outro tópico diferente, vê por mais uma hora, faz outra pausa pequena, de uns 5 minutos. Volta, faz mais uma lista de exercício e se dá um presentinho depois da lista e vai tomar um banho rápido de 10 minutos. Volta com energia reciclada, faz mais uma leitura ou tenta ver mais um tópico. E aí você vai fazendo isso durante o dia. Você vai estudando, pausando, sempre pequenas pausas, né? Não dá pra você ficar parado muito tempo. E você, com o tempo, você vai levando muito mais longe seu estudo. É muito superior de ficar 4 horas seguidas fazendo algo. Você consegue levar muito mais longe porque você não cansa tanto. Você sempre tem uma novidade, você sempre tem um presentinho, você sempre tem uma pausa. Então você consegue começar de manhã e terminar à noite seu estudo, sem destruir seu corpo, porque você fez um monte de coisa sem ser estudo no meio. Mas você precisa entender que isso é muito diferente de procrastinar. Essas pausas não são diversão. Você até pode se divertir nelas, mas são pausas programadas que têm início e fim. Não é para você fazer uma pausa e voltar depois de uma hora. Não, é uma pausa assim. Eu vou por 5 minutos checar meu Instagram. Eu vou por 10 minutos tomar um banho. Eu vou por 10 minutos tomar um café. As únicas pausas que são maiores são as refeições do dia e quando você fizer aquele bloco de atividade física, né? Que aí é considerado estudo também. Você não está estudando, mas você está cuidando da sua mente para aprender mais. Então esses 6 hábitos que eu já falei somados já são suficientes para você conseguir 12 horas por dia estudar. Dá para você estudar até mais, e se você não chegar em 12 horas não tem problema. Mas o que você tem que pensar é assim, hoje eu estudo 6 horas por dia, como eu faço para estudar mais? Porque eu não aguento estudar mais. Usa todas essas técnicas e vai tentando prolongar. Faz mais pausas do que você faz habitualmente, alterna mais as atividades, você dá um presentinho de vez em quando, você consegue levar mais longe, isso vai estender seu tempo de estudo. E eu diria até que você vai aprender mais, porque você vai ter mais qualidade quando você estiver estudando. Porque quando sua mente cansa, você não aprende muito, você não retém quase nada. Então fazendo esse esquema, você está sempre menos cansado do que você estaria fazendo um bloco imenso, então você também aprende mais. E aí o 7º hábito é um pouco mais subjetivo, mas me ajudou e talvez ajude vocês, que é o seguinte: você tem que tirar forças de algum lugar para continuar, né? Não é simples estudar para o vestibular. Você tem que ter muita energia diária e você precisa ter essa energia diária por meses para chegar no dia do vestibular e ter aprendido o que você precisava aprender durante o ano. Então uma coisa que é legal você sempre fazer quando você estiver cansado é lembrar de qual é o seu objetivo final, qual é o seu sonho, onde você quer estar daqui a alguns anos. Porque se você não quiser muito atingir a coisa que você deseja atingir, se você não quiser muito passar no vestibular para realizar esse seu desejo, vai ser muito difícil continuar. É muito difícil você estudar tanto e por tanto tempo sem você ter um desejo grande de algo. Então se você está meio em cima do muro, assim, não sei se quero isso, ou se quero aquilo, ou tenho várias opções de vida, por que eu não vou trabalhar para minha família, por que eu não vou viajar? Se você tem um monte de objetivo e para você é meio indiferente qual você vai alcançar, é muito difícil você dedicar tanto tempo e se sacrificar tanto pelo estudo. Então você precisa ter assim, é real esse seu desejo de conquistar o que você quer conquistar? Porque se ele não for real, você vai desistir no primeiro obstáculo. E quem tem esse desejo real de tirar uma nota super boa no Enem, por exemplo, vai ter muito mais energia que você para estudar. Porque para essa outra pessoa não tem tanta opção. Ou ela estuda para valer até o final, ou ela não vai alcançar o que ela precisa para atingir o sonho dela ou para sair dessa situação de vida. Então o 7º hábito é meio subjetivo mesmo, é o que você quer com isso. E seu desejo é grande o suficiente para você se submeter a tantas horas de estudo, as dificuldades que vão chegar, aos dias que você vai estar mal, mas vai ter que estudar mesmo assim. E esse tipo de motivação você pode tirar de vários lugares e várias formas. Eu vou contar só 2 historinhas aqui para ilustrar bem. Eu lembro de um taxista que tinha uma foto de uma praia paradisíaca bem no vidro assim do carro dele. E eu até perguntei para ele, o que é essa foto? Você já foi em tal lugar? E aí ele me respondeu que aquela foto, ele nunca tinha ido, mas aquela foto é o que faz ele aguentar trabalhar tantas horas por dia, porque ele queria, depois de alguns anos, ter juntado dinheiro suficiente para ir, talvez, morar nesse lugar. E que ele deixava assim a mostra para sempre que ele ficasse desanimado ou sem energia, ele olhasse diretamente para aquilo, porque estava escancarado na frente dele, e ele lembrasse, eu tô indo para algum lugar. E isso dava muita energia para ele continuar. E aí, no meu caso, por exemplo, como eu saí de uma profissão anterior, saí de uma carreira anterior, e para mim eu não tinha nenhuma opção a não ser passar em medicina. Então esse pensamento me motivava muito, porque depois que eu larguei tudo, eu fiquei meio sem plano B. Eu só tinha aquela opção, eu tinha que passar de qualquer jeito. Então mesmo que
talvez eu não passasse no final do ano, quando eu desanimava, eu falava assim, se eu não passar por isso, eu nunca vou passar. E agora não tem opção nenhuma a não ser fazer isso. Então ter esse objetivo final fazia com que eu tivesse mais energia que quem não tinha tanto problema em passar ou não passar. Claro que você sempre tem que tomar cuidado para não transformar esse objetivo numa pressão tão grande que te deixe doente a ponto de você não conseguir estudar, de estar ansioso, de estar depressivo, de estar nervoso. Então tem que ser assim, tem que ser um objetivo em mente, mas de forma benéfica. E para fazer isso você tem que ter ciência que existe uma chance de você se esforçar muito e não passar no final do ano. Mas não existe chance de você atingir o seu objetivo se você não se esforçar durante todo esse período. Então essa é a minha 7ª dica. Quando você desanimar, tenha em mente, volte a pensar no que vai te trazer a longo prazo você se esforçar tanto no presente. Isso também diariamente te dá uma energiazinha extra, que somando com todas as outras dicas que eu dei, vai prolongar um pouco mais seu tempo. E era isso que eu queria falar por hoje. Obrigado!